Graça e paz. Que bom, mais uma vez, nós estamos na presença de Deus. Você está feliz? Está frio, né, irmão? Está muito frio, mas eu creio que Jesus já tem falado conosco, através dos louvores. E eu estava nessa tarde conversando com Jesus, falando sobre essa noite. Eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Glória a Deus. Nós estamos nesse mês, irmão, trabalhando sobre o tema discipule. E eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite acerca desse assunto do discipulado. Evangelho de João 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Se puder baixar um pouquinho o meu microfone, por favor. Vou ler mais uma vez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Glória a Deus. Irmão, como eu disse a vocês, eu queria nessa noite tratar um pouco sobre esse assunto, que é o tema do nosso mês, que é o discipulado. E nada melhor para tratar desse assunto como Jesus. Eu acho que quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vamos entender que se tem uma pessoa que entendia acerca do assunto chamado discipulado, era Jesus. Jesus entendia muito sobre o que era discipular pessoas, pastor Cláudio. E esse texto que nós lemos mostra o quanto o nosso Deus, Ele é perfeito, que mesmo sendo Deus, Ele entende que para discipular uma pessoa, Ele precisava estar perto dessas pessoas. Aí João escreve o capítulo 1, verso número 14, que o Verbo se faz carne e habita no meio de nós. Olha o texto, continua dizendo, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Uau, esse texto é muito incrível, porque Jesus entende, irmão, mesmo sendo Deus, que para discipular as pessoas, Ele precisava estar perto dessas pessoas. Então o Verbo, o próprio Jesus, Ele se faz carne, o próprio Deus se faz carne e habita entre homens, para que as pessoas pudessem ver o quanto Ele era cheio de graça e de verdade. Aí você vai percorrer os evangelhos e entender um pouco sobre isso. Jesus entendia, irmão, que o discipulado, ele é pautado de um relacionamento, de proximidade das pessoas. Nós sabemos bem, Jesus ele escolhe os seus discípulos, e a escolha de Jesus é uma escolha um pouco de homens improváveis, uma escolha que para a nossa razão humana é uma escolha estranha, mas ele pega esses homens improváveis como Pedro, homens improváveis como João, como Tiago, ele vai
ele vai trazendo essas pessoas para perto dele, porque ele sabia que essas pessoas perto, ele poderia moldar o caráter dessas pessoas através do caráter que ele tinha, cheio de graça e de verdade. E é interessante isso que eu estou falando para vocês, porque no capítulo 5 agora de Evangelho de Mateus, Jesus ele está assentado em cima de uma montanha. Ele se assenta, a Bíblia diz que ele chama os discípulos para perto, os discípulos se encostam nele. E esse sermão de Jesus, que é o sermão da montanha, ele começa a falar para os discípulos sobre a bem-aventurança. Aí Jesus começa dizendo assim: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Então, mesmo Jesus, que entendia a importância do relacionamento, era o mesmo Jesus que sentava com seus discípulos para ensinar. Irmão, Jesus está falando sobre algumas coisas que para os discípulos era choque. Jesus está falando de algumas coisas que para os discípulos não entravam na cabeça deles. Eles não entendiam sobre algumas coisas que Jesus estava tratando. E aí eu volto a dizer para você a importância de nós entendermos que discipulado é você estar ao lado da pessoa que você está discipulando. Então Jesus traz para perto e começa a ensiná-los. Imagina, irmão, Jesus ensinando para Pedro sobre mansidão, um homem sanguíneo, um homem que tomava atitudes impulsivas, e Jesus está lá sentado numa pedra, e quem sabe até ali Pedro na frente dele dizendo: bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os que choram, Pedro. Imagina a cabeça dos discípulos ouvindo isso. Então Jesus, sabendo exatamente dessa oscilação dos seus discípulos, ele pensa rápido. Ele entende que não são só palavras que vão transformar esses homens, não são só palavras que vão transformar aqueles que estão perto deles. Então Jesus usa agora uma outra estratégia. Jesus faz questão de levar esses homens e percorrer com esses homens sobre as cidades, sobre a Galileia, sobre a Judéia, e tudo que Jesus fazia, esses homens estavam perto. Quando Jesus curava alguém, lá estavam aqueles homens olhando para Jesus, observando Jesus curar as pessoas. Uma certa feita, você conhece bem a história, aqueles homens eles estavam atravessando o mar da Galileia, e houve aquela tempestade. De repente Jesus ele vem e acalma a tempestade. Jesus ele vem e acalma a tempestade, e esses homens falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então Jesus fazia questão de chamar os discípulos em particular, para que eles enxergassem a cura. Quando Jesus ia curar alguém, quando Jesus ia dar vista a um cego, lá estavam aqueles homens, mesmo sem entender quem era de fato aqueles que eles estavam servindo. Até o cego sabia quem era Jesus. O cego Bartimeu está na beira do caminho gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que tentaram impedir Bartimeu de gritar, e quanto mais impedia, mais Bartimeu gritava. E sabe o que Bartimeu estava dizendo? Jesus, mesmo sem ver, Jesus,
o Senhor é da linhagem de Davi, ou seja, o Senhor é rei, vem sobre mim e me cure. E os discípulos que estavam com as vistas abertas não enxergavam Jesus como rei. Sabe, irmãos, por isso a necessidade de estar perto. O discipulado, ele tem essa característica de você trazer para perto, mesmo que as pessoas muitas das vezes não te correspondam. E a gente tem muitas das vezes uma cultura estranha nesses dias. Quando alguém faz algo para nós que nós não gostamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é se afastar dessas pessoas, é se afastar desse rol de amizade. Mas Jesus nos ensina que esses improváveis, as pessoas que ninguém quer, essas pessoas precisam de discipulado. E como que nós vamos, aleluia, e como que nós vamos moldar o caráter dela? Mostrando para elas o caráter que o Senhor nos moldou. Então as pessoas precisam estar perto de você e entender o que Deus fez na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Os discípulos olhavam para a vida deles, falavam assim: cara, como eu oscilo na fé. Nossa, como eu não conheço nada de Deus. Milagre, prodígio. Viram Jesus fazer tantas coisas, multiplicar pão, mas ainda não entrava. Mas Jesus fazia questão de ele estar perto, porque não tinha nada a ver com o caráter de Jesus, tinha a ver com o caráter deles que precisava ser moldado. Então Jesus fazia questão de que eles estivessem perto. E a Bíblia vai dizer, ainda nesse capítulo 5 do Sermão da Montanha, e o verso de número 13, Jesus fala para os discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele continua ainda dizendo aos discípulos: é necessário que vocês resplandeçam, e a sua luz brilhe diante dos homens. E Jesus continua ainda com esses ensinamentos no capítulo 5. Jesus começa ainda a tratar com os discípulos acerca do perdão. E ele diz para os seus discípulos: se você tiver algo contra alguém, não adianta entregar a oferta. O que vocês precisam fazer é deixar a oferta no altar. Vai lá, reconcilia com o teu irmão, e depois vem sobre o altar e entrega a oferta. Então Jesus, ele fazia questão de dar esses ensinamentos aos discípulos. Ele continua dizendo no verso 37 do capítulo 5, dessa forma: seja suas palavras se ensina ou não, porque o que passar disso é procedência maligna. O verso 40 do próprio capítulo 5, ele diz assim: se alguém quiser tomar a sua vestimenta, dê para essa pessoa também a capa. Ainda quando você discorre esses versículos, são coisas que parecem loucura. Jesus fala para os discípulos dessa forma: se alguém bater na tua face direita, dê para ele a esquerda. Imagina Pedro ouvindo isso. Imagina, irmão, os discípulos ouvindo coisas que para eles eram coisas que não era dessa terra, e realmente não era dessa terra ouvir isso. Os sanguíneos que estão aqui sabem o quanto é difícil guardar a língua na boca quando nós somos confrontados. Mas Jesus estava perto, e ele sabia que aquelas palavras que estava sendo ensinada, lançada sobre a vida dos discípulos, uma hora ia entrar neles, uma hora ia transformar eles. E aqui eu quero liberar a primeira palavra para você que está discipulando alguém. Não desista das pessoas que você está discipulando.
Não desista das pessoas que você está ensinando algo de Deus. Tiago, está difícil, não entra nada. Se aproxima mais dela. Por mais que ela seja oscilante, ela vai olhar para você, nossa, como ele não oscila. Nossa, como ele é constante. E a tua constância vai transformar a vida dele ou a vida dela. Mas há uma necessidade de nós entendermos que discipulado é estar perto, de estar do lado. Jesus ainda continua, e esse capítulo 5 é um capítulo de ensinamento de Jesus para os seus discípulos. O verso 44, Jesus diz algo que é muito louco de se entender. Ele diz assim, capítulo 5 de Mateus, verso 44: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem você, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que te maltratam e por aqueles que te perseguem. Evangelho, irmão, ele é um evangelho de confronto. Evangelho, ele vai ser sempre um evangelho que vai te trazer esse confronto. E quando nós estamos falando sobre essa questão do discipulado, Jesus ele precisa moldar o nosso caráter, e muitas das vezes ele vai usar até as próprias pessoas que nós estamos discipulando. Sabe por quê? Porque quando nós estamos discipulando, e quando eu falo discipular, irmão, às vezes você está na sua cabeça, Tiago, eu não discipulo ninguém. Todos nós aqui discipulamos algumas pessoas, ou estamos sendo discipulados por alguém. A nossa casa é o maior palco de discipulado que existe. E como eu disse aos irmãos, quando você está discipulando alguém, você precisa entender que muitas das vezes você também pode ser discipulado por essa pessoa. Da mesma forma que você está ensinando a ela a moldar o caráter dela, ela também pode moldar o seu caráter. Como, irmão Tiago? Quando você é confrontado. Porque quando você ensina pessoas que só concordam com aquilo que você está dizendo, é muito fácil. Mas quando você está ensinando pessoas que são difíceis de entendimento, ou que te confrontam, ou quando você ouve um não da pessoa que você está discipulando, isso não só revela o caráter da pessoa, mas também isso revela o seu caráter. O quanto você está preparado para ouvir um não da pessoa que você está discipulando. O quanto você está preparado para ouvir não vou fazer da pessoa que você está discipulando. Porque é um relacionamento, irmão. Vou voltar a falar isso. Discipulado é relacionamento. E da mesma forma que as pessoas, nós estamos ensinando as pessoas, nós também estamos sendo ensinados. E eu acho lindo esse relacionamento de Jesus com os discípulos, porque eram homens, como eu disse a vocês, que ninguém davam nada. Tiago e João, o próprio Jesus os apelidou de filhos do trovão. Porque na caminhada Jesus percebeu que esses homens eram homens que tinham pavio curto.
Em uma certa feita, em uma ocasião bíblica, diz que Jesus estava indo para Jerusalém. E alguns homens tentaram impedir que Jesus fosse. E Tiago e João estavam presentes e falaram assim: Senhor, quer que nós mande fogo descer do céu, como Elias, e consuma esses homens? Aí Jesus fala assim: de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir os homens, João e Tiago. Eu vim para trazer vida para eles, seus cabecinha. Imagina esse confronto, como que era? Eram homens que, em uma outra ocasião bíblica, e eu acho isso interessante, chega diante de Jesus em maior ousadia: Senhor, lá na glória, permita que eu sente do teu lado direito e meu irmão sente do teu lado esquerdo. Jesus olhava para esses camaradas e falava assim: meu Deus, vocês não estão entendendo é nada. 3 anos e meio caminhando comigo, não estão entendendo é nada. E a Bíblia diz que esse pedido de João e Tiago, houve uma contenda sobre os 10 discípulos. Chegaram nele os 10 discípulos e falaram assim: pô, vocês estão querendo ser o maior lá no reino do céu? E começaram a contender entre eles. Aí Jesus olha para aquela situação e fala assim: tá, uma hora, essa é a hora perfeita de eu dar mais um ensinamento para esses camaradas. Jesus reúne os camaradas e diz: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. No reino dos céus, aquele que quiser ser o maior precisa servir a todos. O evangelho, irmão, é contramão, é totalmente contramão desse mundo. Então Jesus, ele continua, e aqui vai mais um texto para que nós pudéssemos meditar nessa noite. Jesus, ainda no capítulo 5, ele continua ainda falando sobre essa questão. E ele diz aos discípulos: se alguém te convidar para caminhar, ou te pedir para caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. E o que eu aprendo, irmãos, com essa palavra discipulado? Discipulado é entrega. Discipulado muitas das vezes não tem muito a ver com os meus benefícios, mas tem a ver com aquilo que eu posso dar para o meu próximo, aquilo que eu posso entregar para outra pessoa. E é o que Jesus ensina, mesmo eles não sendo merecedores. Jesus fazia questão de que eles fossem participantes de algumas coisas que, se você for trazer mérito de merecimento, eles não tinham. Mas Jesus trazia eles para perto e fazia eles enxergar, para que eles pudessem vivenciar aquilo que Jesus estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos de Pedro e João, de Pedro e Tiago, mas por que também não lembrar do temperamento de Pedro? De todos os irmãos, eu acho que Pedro era um dos piores. Como eu disse, ele era impulsivo. Algumas questões que eu anotei aqui: ele corta a orelha de mal, ele nega Jesus, ele disse para Jesus que iria com ele até a morte, mas na primeira ocasião ele próprio deixa Jesus. Nós estamos falando de pessoas, irmão, que andaram com Cristo nessa terra. Nós estamos falando de Tomé, que precisava apalpar alguma coisa, precisava sentir para poder acreditar.
Nós estamos falando de homem como Judas Iscariotes, que era um homem totalmente ganancioso pelas questões financeiras, e não dava muita importância para pessoas, mas dava mais importância para coisas. E Jesus está perto dessas pessoas. Jesus fez questão de andar 3 anos e meio do lado dessas pessoas. E eu fiquei me indagando nessa tarde quanto a isso, irmão. Porque o mesmo Pedro que fez o que fez com Jesus, Jesus faz questão, irmão, de mesmo assim, depois de ele ter feito tudo o que ele fez. Aí agora João 21 vai falar que Jesus, ele tem um encontro com Pedro. E ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Ó, presta atenção no texto. Jesus não está dizendo: eu te amo, Pedro. Jesus não falou isso 3 vezes: eu te amo, Pedro. Jesus falou para Pedro: tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo. Mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro ia se constrangendo. Mais uma vez o Senhor fala: Pedro, tu me amas? Você sabe por que Jesus ele não falou eu te amo, Pedro, mas falou tu me amas, Pedro? Porque quem precisava forjar o seu caráter não era Jesus. Jesus sabia quem ele era em Deus e que ele amava Pedro. Mas Pedro não sabia de fato quem ele era. Então Jesus ele faz que Pedro fizesse essas declarações até que ele caísse em si e pudesse descobrir quem ele era em Deus. Da mesma forma João, como eu disse, era homens de pavio curto. Mas presta atenção na caminhada de João. João estava em ocasiões de mesa, estava sentado do lado de Cristo. E o texto vai dizer que ele era aquele que se inclinava e deitava a sua cabeça sobre o peito de Cristo. E um homem que era chamado do filho do trovão se torna o discípulo amado, porque estava perto do amor. Jesus não precisava voltar, irmão, para mostrar para ninguém que ele tinha ressuscitado. Mas ele sabia do caráter dos seus discípulos, então ele volta e mostra para toca. Se você tem que tocar, filho, toca. Olha aqui os cravos. O discipulador, ele precisa conhecer muito bem o caráter daqueles que eles estão discipulando. Eles vão oscilar, irmãos. Eles muitas das vezes não vão te corresponder. E Jesus, sabendo disso, mesmo assim ele volta. Mesmo assim ele faz que eles toquem. Mesmo assim eles fazem que eles estejam perto. Porque ele sabia que um dia esses homens dariam continuidade à sua igreja. Eu quero entregar algo para vocês aqui nessa noite. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Eu, Tiago, vocês que me ouvem, Igreja de Jesus, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Existem pessoas que
estão nos ouvindo, pessoas que nós estamos discipulando, pessoas que estão sendo moldadas pelo caráter que elas estão vendo em mim e você. Eu preciso estar ciente de quem eu sou em Deus e que as minhas atitudes não podem mais prevalecer e que as minhas ações não podem mais ressuscitar, mas que as ações que aparecem em mim são ações do céu, ações de Cristo. Por que você está dizendo isso, irmão Tiago? Porque está vindo uma próxima geração que nós estamos discipulando. Como nós vamos falar para a próxima geração, orem, se nós não temos coragem de vir para a igreja orar, ou nem oramos na nossa casa? Vai apertar um pouquinho agora, tá? Como nós vamos falar de leitura bíblica, se nós não lermos a palavra do Senhor? Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, pessoas que estão olhando como que você está agindo diante dessa sociedade. Presta atenção, irmão. Jesus trazia essas pessoas para perto porque ele sabia quem era Deus. Ele fazia questão de não só curar, não só ensinar, mas curava no meio deles. Ele partiu o pão e os discípulos estavam vendo. Ele curava os enfermos e os caras estavam vendo. E uma hora ele dizia, uma hora eles vão pegar isso. Uma hora eles vão fazer o que eu estou fazendo. Uma hora eles vão entender por que eu ajo dessa forma. Ei, igreja de Jesus, nós precisamos despertar para esses dias e entender que existe uma próxima geração que nós precisamos entregar a tocha acesa do Evangelho. Pais que estão me ouvindo aqui, os seus filhos vão ser aquilo que eles estão vendo dentro de casa. Veja a importância de entendermos sobre essa questão do discipulado. Se seus filhos ver você orar em casa, eles vão orar. Se seus filhos ver você abrindo a Bíblia em casa, eles vão ler a Bíblia. Igreja de Jesus, nós precisamos entender que o Evangelho, e nós entendemos sobre essa questão, sobre discipulado, não tem nada a ver com a plataforma. Porque a plataforma só vai revelar aquilo que eu vivo fora dela. Pelo menos deveria. Antes de eu abrir a Bíblia aqui nessa plataforma, eu abri a Bíblia na minha casa. Antes de eu pregar essa mensagem para você, eu preguei para minha família. Nós precisamos despertar, igreja. Chegou a hora de nós voltarmos e entendermos sobre algumas questões que nós perdemos no meio da caminhada. Nós queremos discipular a igreja, mas nós não estamos discipulando a nossa família, que é a nossa maior igreja. Despertem nessa noite. Igreja não tem nada a ver com o falar bem
ou ter uma boa oratória. Discipulado não tem nada a ver quando eu subo aqui em cima e eu estou explanando essa palavra. Discipulado tem a ver de você estar do lado. Discipulado tem a ver de você entender o quanto é importante a sua família dentro de casa. E abrir a Bíblia dentro de casa e falar algo de Deus para a sua família. Nós queremos falar alguma coisa na plataforma e Deus está dizendo: não, filho, não almeje a plataforma, almeje estar dentro da sua casa com a sua família. Abra a Bíblia dentro da sua casa e mostre para aquele lugar, para a sua casa, quem é que governa sobre aquele lugar. Esse século 21, ou o século atual que nós estamos vivendo, tem algumas coisas que está querendo moldar ou mudar o caráter da igreja. Mas isso, no nome de Jesus, não vai acontecer. Lembre-se sempre de uma coisa: o mesmo tempo que eu e você se dedica para as coisas de Deus, precisa ser proporcional ao mesmo tempo que eu me dedico ao Deus das coisas que eu estou fazendo. A pandemia veio porque Deus entendeu que algumas pessoas estavam no automático e falou: não, eu preciso parar essa pessoa. A pandemia veio e nós estávamos numa correria e os nossos filhos sendo enxertados na escola com ensinamentos, e nós não tínhamos tempo para abrir a Bíblia para os nossos filhos. Então parou tudo e Deus nos deu mais uma oportunidade de remir o nosso tempo. Aí acontece, ou aconteceu em alguns lares, porque tem pessoas que ainda não entenderam. Em alguns lares aconteceu o primeiro culto em família. Nunca teve. Mas a pandemia proporcionou que a pessoa cultuasse com a sua família dentro de casa. A pandemia proporcionou ceiarmos na nossa casa, irmão. A pandemia nos proporcionou comunhão e saudade de estarmos entre os irmãos. Mas nós precisamos entender que discipulado é relacionamento. E relacionamento tem a ver em estar perto, em estar do lado. E as primeiras pessoas que nós precisamos ensinar, essa é a nossa obrigação, é a nossa casa, é a nossa família. Irmão Tiago, e por que nós vamos para a igreja? Nós vamos para a igreja para compartilhar o que o Senhor fez na nossa casa. Por que nós nos reunimos, irmão Tiago? Para compartilhar aquilo que o Senhor nos fez ou está fazendo no secreto. Nós temos que parar com essa cultura de virmos, eu vou para a igreja para buscar algo de Deus. Não. Deus, nessa noite me trouxe aqui para dizer para você: não inverta os valores. Não abra a Bíblia na igreja se você não abriu em casa. Existem valores que estão sendo invertidos.
Mas nós precisamos voltar a esse evangelho genuíno, que nos proporciona viver as nossas maiores experiências, não na igreja, mas em casa. Nós começamos lá em casa, irmão, o nosso culto no lar. Eu demorei tanto tempo para entender isso. E quando a gente realizou o primeiro culto, eu sei 3 notas do violão, peguei o violão, meu filho pegou o carrom, a Jéssica começou a cantar, e nós começamos ali, sabe, com 3 notas do violão. Eu não sabia, irmão, com apenas 3 notas dava para tocar tanta música. E eu não sabia também que mesmo daquela forma desafinada, sem saber tocar direito, o Espírito Santo podia fazer presente na minha casa. Nós estamos começando, irmão, sabe, devagar, mas nós estamos... O Senhor nos deu essa oportunidade de remir o nosso tempo. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero mais subir na plataforma para contar experiência de outras pessoas. Eu quero subir na plataforma, irmão, e contar para vocês aquilo que eu estou vivendo com a minha família na minha casa, as experiências que o Senhor está me proporcionando viver no meu trabalho. Sabe por quê? Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O Tiago não está queimando aqui em cima apenas. O Tiago vai para casa e continua queimando. O Tiago vai para o trabalho e continua queimando. Aonde eu estou, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E nós já ouvimos isso aqui nessa plataforma. Nós não somos seres carnais, vivendo uma experiência espiritual. Não, irmão. Nós somos seres espirituais, vivendo, aleluia, uma experiência nessa carne. Discipulado é transferência, irmão. Nós precisamos entender isso. E eu sempre falo isso para os nossos filhos. Não são só ensinamentos de palavra. Para os nossos filhos, se transferem. Transfira o seu coração para o seu filho. Como eu estava falando, nós estávamos em casa esses dias, num culto do lar. E eu tenho o costume de, depois de ler a palavra, de perguntar para minha esposa e para o meu filho: o que vocês entenderam? E aí cada um vai falando ali de acordo com aquilo que Deus colocar no coração. Mas nesses dias eu fui surpreendido, porque eu li a palavra. Veja como é importante você fazer isso dentro de casa. Aí o meu filho falou assim: pai, o que você entendeu? Mãe, o que você entendeu? Percebe que é uma transferência? Discipule aqueles que estão perto de você. Nós temos muita facilidade de falar em público para a igreja, mas nós temos dificuldade de falar para um grupo menor na nossa casa. Nós não podemos inverter os valores. Discipule a sua família. Estabeleça reuniões de oração na sua casa. Estabeleça reuniões de oração no meio da sua parentela. Volte a fazer cultos nos lares. E se quiser chamar a equipe de missão para lá fazer um barulho contigo, nós estamos disponíveis para fazer aquilo que Deus colocar no nosso coração. Louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Sabe, irmãos, nós precisamos entender sobre essa importância de discipularmos a nossa família. Essa é a nossa responsabilidade. Permita também, da mesma forma que você está discipulando, permita também ser discipulado. Você quer ver uma pessoa que vai te discipular, que vai te confrontar muito? Aos casados é a esposa. Pensa numa pessoa que forja o nosso caráter. Porque ela sabe quem nós somos. Pensa numa pessoa que vai pensar duas vezes para te dizer um não, você está errado. Aqui na igreja, bem provável, quando nós ministramos uma palavra, quando nós liberamos algo de Deus, nós somos aplaudidos. Mas é na nossa casa, muitas das vezes, que a esposa fala assim: você errou, falou demais. Isso nos forja, irmão. Eu falei isso na nossa reunião ontem, do Reino das Ruas. O mesmo Deus que vai usar as pessoas para te dizer algumas coisas, prossiga, vai, é o mesmo Deus que pode usar as pessoas para dizer: não, está errado, para, está feio, não age dessa forma. Isso é discipulado. E Jesus entendia isso. Ele estava forjando o caráter da igreja, e ele precisava transferir isso para os discípulos. Eu quero ler um texto para a gente terminar. Jesus sabia que ia chegar um tempo, irmãos, que ele precisava enviar os discípulos. Ia chegar um tempo que aqueles homens precisavam colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu do próprio Jesus. E aí é um texto sobre o ID, que é Marcos 16, 15. Jesus dá uma ordem para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: cara, agora é a vez de vocês. Agora é a vez de botar em prática. É a transferência, irmão. Jesus continua dizendo no verso 17: e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas. Em João 14, 12, Jesus diz aos discípulos: digo-lhe isso em verdade, que aquele que crê em mim não só fará as obras que eu faço, mas fará obras maiores do que a minha. Hoje, irmão, nós estamos falando, hoje nós estamos pregando, mas vai chegar uma hora que não vai ser mais nós, vai ser a próxima geração. E a próxima geração, elas vão falar aquilo que ouviram os pais falar. E se essa responsabilidade, se hoje nós estamos no papel de discipulador, nós precisamos fazer bem feito. Se hoje nós estamos num papel de discipular pessoas, de discipular filhos espirituais, nós precisamos fazer bem feito.
Nós precisamos entregar a chama acesa para a próxima geração. Irmãos, eu creio que o mesmo Deus que foi antigamente é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que está presente nas reuniões de cultos, desses cultos. Hoje presente é o mesmo Deus que agiu no passado. É o mesmo Deus que cura e liberta. É o mesmo Deus que pode encher pessoas do seu Espírito Santo, que pode derramar sobre a igreja novos dons. É o mesmo Deus que pode, irmãos, enquanto o irmão estiver tomado em línguas estranhas, o outro pode interpretar. Irmão, isso eu vi muitas vezes quando eu era pequeno. E eu oro para que isso aconteça ainda nos nossos dias. A chama não pode se apagar, pastor. O grupo de louvor pode vir me ajudar. E o meu pedido para você, nessa noite: construa um altar de adoração na sua casa. Estabeleça um altar de adoração na sua casa. Faça isso hoje. Seja profeta para os seus filhos. Seja profeta dentro da sua casa. Chega hoje mesmo com a autoridade na sua casa e diz: Senhor, a partir de hoje eu estabeleço um altar dentro dessa casa. E digo para esse ambiente quem é que reina sobre este lugar. Está tomando posse aí, irmão? Deus te fez para governar sobre todas as coisas. Quando você estiver fazendo as suas orações em família, declare governo sobre todas as áreas da tua vida. Profetize sobre a vida dos teus filhos. Profetize sobre a vida dos teus familiares. Nossos filhos muitas das vezes estão doentes dentro da nossa casa. E nós não se posicionamos como homens de Deus para orar e a enfermidade ir embora no nome de Jesus. Quer ligar para o pastor, irmão? Toma posse daquilo que está escrito. E esses sinais seguirão aos que creem. No nome de quem, irmão Tiago? No nome de Jesus. Se posicione. E o teu posicionamento vai posicionar a sua família. Feche os seus olhos. Nós vamos orar.